E aí, família, firmeza? Mais uma aulinha daquele jeito, voltando do recesso, 1000 grau. Hoje a gente vai ter a última aula de industrialização e economia brasileira, então é importante que você assista a ela e que depois, no horário combinado aí, no novo cronograma, você compareça naquele link para a gente estar resolvendo as questões. Importante, eu coloquei 4 questões mais de forma para estudar, então meio que um roteirinho de conteúdo para se tirar dessa aula, né? E essas 4 questões, elas estão escritas na descrição desse vídeo. Então, para o vídeo, abra a descrição caso você não vê, anote elas e ao decorrer da aula, eu preciso que no final dessa aula elas estejam respondidas ou que você tenha a condição de estar respondendo elas, beleza? Então, já para estar iniciando o contexto, a gente está falando aqui de último momento da industrialização e economia brasileira, então uma aula que é mais fatores históricos também que a gente vai abordar, não tanto, né, mas a gente vai estar fazendo um paralelo muito forte com a história. E já iniciando, né, a gente tem aí o Operários, o quadro, a tela de fundo aí da nossa capa da aula, que é uma óleo sobre tela, né, da Tarsila de Amaral de 1933, uma grande representante da Semana de Arte Moderna de 22, São Paulo, certo? E a gente vê que ela representa nesse quadro não só um fundo fabril, né, que já acaba caguetando que eles são operários, mas também você vê pela pluralidade de rostos que estão sendo representados nessas imagens, todos eles você acaba vendo, você acaba tendo um sentimento, ela acaba transmitindo um sentimento de que eles são pessoas, né, que basicamente eles demonstram que estão cansados, que trabalham, né, que tem um grande esforço aí demonstrado através das suas faces. Né? Então é muito importante e a gente vai dar uma ênfase muito importante para eles, para esse grupo dentro da aula de hoje, beleza? Então os temas abordados será a origem da industrialização, uma coisa bem rápida mesmo, tá? O governo Vargas e a política de substituição de importação, algo que a gente já discutiu no primeira aula, né, de industrialização. A gente vai passar bem rapidamente, tanto por Vargas como por Juscelino Kubitschek, o plano de metas, certo? Coisa bem rápida mesmo, só citar alguns pontos do plano e algumas consequências. E a gente vai falar do governo militar, né? Aí a gente vai falar um pouco mais sobre o milagre econômico, né? Então a gente vai trabalhar basicamente esse conceito, como ele conseguiu ser feito, através de que recursos eles foram feitos, o que foi feito e as consequências dele. Então é o que a gente mais vai trabalhar, beleza? Então vamos lá. Então, as origens da industrialização, né, ela está muito casada, né, para ter esse investimento nesse tipo de indústria, você precisa ter um acúmulo de capital, certo? A gente está falando de uma economia basicamente de capital, ou seja, você precisa de capital para investir e ganhar mais dinheiro. Então, você precisa investir esse dinheiro numa indústria para que ela dê um retorno para você. Sem dinheiro no seu bolso, você não consegue produzir uma indústria ou mais capital. Beleza? Então, a partir do contexto brasileiro, a gente começa a ver que grandes agentes estão influenciados nesse acúmulo de riqueza, desde os senhores de engenho a também a mineração e os barões do café, né? Esse grande protagonista que a gente acaba tendo, que é a oligarquia agroexportadora, né? Primeiro pela cana e posteriormente pelos barões do café. E basicamente no período da industrialização a gente está falando dos barões, certo? Então a gente está falando da agricultura cafeeira, ou seja, ela vendia café para o exterior e acumulava essas riquezas dentro das suas fronteiras ali, da sua família, dos seus descendentes, beleza? Aqui é importante também lembrar que para a produção e para a venda desse café para o exterior é necessário uma mínima de uma infraestrutura, ainda não necessária para uma indústria, mas que era condição fundamental para que ocorresse a exportação, tá? Essa economia de agroexportadora, que seria a construção de uma rede eficiente de transportes que levasse esses produtos até a costa e que pudesse ser levados para os outros países, e o estabelecimento de um sistema bancário integrado entre a economia mundial. Então, um banco em Londres consegue depositar um dinheiro ou fazer esse dinheiro ficar acessível em um banco do Brasil, certo? Então, os caras vendem lá, eles pagam pelo sistema bancário. Então, a gente já tem dois grandes momentos, dois grandes fatores que já vão dar subsídio e força para a industrialização brasileira, beleza? Aqui também é importante só destacar, né, que a gente tem
momentos também interessantes, que é a Primeira Guerra Mundial, que a gente vê o movimento da indústria têxtil no Brasil, e a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê a consolidação mais fidedigna daquilo que a gente chama de substituição de importação, beleza? Aqui no link, ó, presta atenção, você está vendo que o bagulho tá azul, não tá? Então, é porque é um link. Então você vai ter acesso ao PDF da aula, aí você clica nesse link e ele vai te encaminhar para o filme que a gente está disponível aí do Coronel Delmiro Gouveia, né, que é o pioneiro da industrialização do Nordeste. Ele tem em torno de 90 minutos e ele fala de 1977. Então a gente já tinha desde o primeiro barão em São Paulo, o Rio, eixo São Paulo, Barão de Mauá, como a gente também tinha um Coronel Delmiro Gouveia, que era um dos grandes percussores dessa industrialização. Beleza? Então a gente vê aí que o protagonismo, ele tá em quem? Na oligarquia agroexportadora. Isso é importante. Beleza? E o café proporcionou isso através do comércio exterior, esse acúmulo e as condições mínimas para esse investimento. Tá? Adentrando já, a gente sabe, né, que no golpe de 1930, o Vargas ele é apoiado, né, ele passa inclusive de trem pelo todo o interior do estado de São Paulo, quando ele está vindo lá do sul do país, e a partir desse momento ele começa a fazer alianças e conchavos com os barões do café e que apoiam a revolução de o golpe de 1930, certo? Então a partir desse momento a gente vê que o governo e os barões do café agora eles estão muito bem alinhados em um único conchavo e de interesses, né? Então a principal, presta atenção, a principal estratégia, aqui a gente já está no momento de Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente está naquele modelo de substituição de importações, como eu falei no slide anterior. Então a principal estratégia para a criação dessas indústrias, para que ocorresse essa industrialização no Brasil, seria o investimento do Estado, presta atenção, o investimento do Estado em setores de bem de produção e de infraestrutura, beleza? Lembra que a gente tinha 3 bens de produção, certo? A gente vai recapitular eles nos próximos slides. E a infraestrutura é fundamental. Por exemplo, como a gente falou na aula anterior, a hidrelétrica, rodovias, uma moradia para os proletariados que estão ali ao redor das cidades, comércio. Então, tudo isso é fundamental para que a indústria consiga ser implementada. E a partir disso também consegue ocorrer isenções de tarifas, de conta de luz, para que incentive o Estado, no caso, né? Não o Estado, mas sim empresários, capital estrangeiro ou nacional, né? Para que ele invista esse dinheiro dele nessas indústrias e nesse tipo de industrialização. Como isso não era possível no Brasil, né? Porque mesmo que os barões tinham uma condição de acúmulo de capital muito grande, não era o suficiente para fazer a industrialização. Então o Estado ele acaba tomando o protagonismo, olha que interessante, mudou agora, né? Antes eram as oligarquias, agora o Estado toma protagonismo e ele faz o quê? Ele cria indústrias estatais, né? Então a gente sabe que esses setores eles determinam altos investimentos, só que o retorno é de muito longo prazo. Então o barão ele não se sente, tanto o capital nacional como estrangeiro não se sente incentivado a investir nesses setores e isso acaba sobrando para o Estado Nacional. Aqui por alguns exemplos, você não precisa decorar essa porra, mas você precisa saber quais são os setores, né, para você ver a relação de coesão que isso tem. Então, o governo Vargas, ele cria, né, a campainha do Vale do Rio Doce, né, que está dentro do setor de extração de minérios. Então, é aquele bens de consumo que tem pouco valor agregado, né, que pega, extrai ele e já leva, né. A Petrobras foi criada também, se eu não me engano, em 56, se eu não me engano, para a extração do petróleo e da petroquímica, né. Aqui, olha que importante, a Companhia Siderúrgica Nacional, o CSN. Então, para você ter um capital um setor de bens de consumo de capital, você precisa pegar aqueles produtos que foram extraídos e trabalhá-los, aplicar um mínimo de tecnologia, né? E aí entra, né, as indústrias pesadas, né? E aí entra as siderúrgicas. E você ter uma siderúrgica nacional
ela garante que você tenha recursos e materiais mínimos para que ocorra uma industrialização. Ou é isso, ou você produz, ou você compra tudo do exterior, entende? Então a gente tem a Fábrica Nacional de Motores, né, que também foi criada, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então você vê que são setores com petroquímica, extração de metais, siderúrgica, né, hidrelétrica, tudo isso está muito relacionado com as condições mínimas de estrutura para a criação de uma industrialização, beleza? O governo Vargas, né, ele adere o modelo de substituição, como eu disse, né, de importação, como eu disse lá no primeiro slide. E o que é esse, no segundo, né? O que é esse modelo na realidade? Quando a gente está passando pela Segunda Guerra Mundial, os bens de consumo não duráveis, eles tem uma queda vertiginosa, né? Então o Brasil ele para de vender esses produtos, né? E a partir desse momento ele também para de comprar esses produtos, porque ninguém mais está comprando. Então a necessidade de que produzisse isso dentro do Brasil é muito importante, certo? Não só os bens de consumo não duráveis, como alimentos, mas também, presta atenção, mas também indústrias pesadas. Então, para construir um carro, para construir algum eletrodoméstico, alguma coisa, o Brasil antes tinha que comprar esses produtos, essa siderúrgica, esses metais já trabalhados, essas ligas metálicas já trabalhadas, eles tinham que comprar esses produtos para trabalhá-los e aplicá-lo, tentar aplicar mais capital dentro do território brasileiro. Mas, né, como ao momento da Segunda Guerra Mundial, toda a indústria europeia está voltada para o esforço de guerra. Então, nesse momento, a gente vê que o Brasil ele não para de consumir, ele não pode deixar, né, o capitalismo é isso, né, você não pode deixar de consumir, só que você não tem produtos a quem comprar. Então, o que você faz? Você tenta produzi-los dentro do seu próprio território. Vários e vários países fez isso, Estados Unidos, China, né, o Brasil, México, né, o Peru, vários países tentaram fazer esses modelos, uns deram certo, outros não, beleza? Então, basicamente, você tem aí o seu produto nacional agora sendo produzido para substituir a falta ou a queda da produção do produto estrangeiro, e o produto estrangeiro, se ele tem uma queda, ele fica caro. Então, o que você faz para que o produtor, o consumidor brasileiro não consuma o nacional e não o internacional? Além de produzi-los e dar acessibilidade, produzi-los aqui no Brasil, você também põe tributos no produto internacional. Então, você põe impostos nesse produto. Então, quanto mais imposto você põe, mais caro ele fica e mais difícil de concorrer com um produto nacional ele vai acontecer, entendeu? Então, tudo isso, o que o Vargas está tentando fazer? Incentivar a produção desses produtos agora dentro do território e que, se você produz alguma coisa, você precisa, presta atenção, você precisa de o mercado consumidor. E ele quer garantir que o Brasil seja os brasileiros sejam esse mercado consumidor para essa indústria nacional brasileira que começa a surgir. Tá? Além disso, a gente tem na Constituição Federal de 34, né, a regulamentação das relações de trabalho, né? É importante aqui lembrar, né, que no dia 1º de maio de todo o ano desse governo, dos dois governos do Getúlio Vargas, né, a partir de 34, você tem aí a divulgação de algum direito trabalhista, né? Não foram liberados todos de uma vez, mas a conta-gotas, né, para garantir um apoio político aí, ao decorrer do tempo para o Getúlio, certo? Então você vê que ele começa a regulamentar de alguma forma, mesmo que seja o mercado consumidor interno, mas também as relações de trabalho. Mas aqui é importante lembrar que o acúmulo de riqueza nos industriais, naqueles que já tinham o capital anterior, ele começa a ser muito grande. Então, ao mesmo tempo que você tem uma regulamentação das relações de trabalho, você não tem uma melhoria da vida social ou uma ascensão social desse trabalhador, das indústrias. Então, aqui a gente tem uma segunda obra da Tarsila, né, que é a segunda classe. Então a gente tem aí um grupo, né, de uma família na realidade, se vê que tem são duas, né,
que são todas as gerações, né? Então você tem uma família que vem trabalhar aqui nas fazendas de café, que vem trabalhar nas indústrias brasileiras, então sai das áreas rurais, sai de outros países como a Itália, como a França, eles saem desses países da Alemanha, os russos saem de lá e vêm trabalhar aqui, né, como imigrantes aqui no território brasileiro, nas fábricas e nas colheitas de café, certo? E você vê já também como a Tarsila retrata já no primeiro quadro dela que a gente mostrou, né, aquele óleo sobre tela, que ela retrata um caráter muito humilde dessas pessoas, né? Um olhar humilde, de sofrência, né? Então isso é muito importante, né? Você vê, ó, quando a gente está passando, eles todos estão com uma cara um pouco de que triste, de exaustos, né? De como estão, assim, realmente precisando de muita ajuda. Né, não só nas suas condições, mas também na sua própria recepção, né, como é o caso da segunda classe, beleza? Um quadro muito, muito legal, beleza? E aqui a gente vê que começa a partir, né, quando cai, né, Getúlio Vargas em 56, e Licimada, né, e vem Juscelino Kubitschek, né, e aí o que ele faz? Já tem um plano totalmente estruturado por Vargas. O que ele faz? Ele aumenta, ele potencializa aquilo que o Vargas já estava fazendo, entendeu? Ele só potencializa, beleza? Então ele cria e ele sistematiza isso no plano de metas. Então ele é um plano que foi chamado de 50 anos em 5, né? Então o que predomina nesse campo, nesse plano? Predomina a ampliação dos investimentos estatais em setores da indústria e infraestrutura estratégica. É idêntico, entende? Mas que plano é esse? O primeiro que teve, que foi muito significativo, a construção de Brasília, que tinha tanto caráter de proteção da classe política que estava muito vulnerável no Rio de Janeiro, por questões das manifestações trabalhistas, pelas manifestações e as tensões aumentadas nos cortiços, em todas as regiões ali do Rio de Janeiro, por causa da concentração dessa riqueza na mão dos industriais e da oligarquia agroexportadora brasileira. Então eles estavam em uma situação frágil ali, muito próximo do povo. O que eles fazem? Eles se afastam e vão para o interior, né? Então tem tanto um caráter de proteção da classe política, como também de interiorização do Brasil. Então fazer que o interior também seja um lugar centro, não só o sudeste brasileiro e o nordeste seja um lugar de expansão de capital do que for, mas também o interior do Brasil. Aí é importante destacar também que 73% dos investimentos, ou seja, a maioria deles, né, foram direcionados a setores de energia e transporte, né, setores fundamentais aí para a vinda, presta atenção, para a vinda de multinacionais. A multinacional não vai vir aqui construir uma represa para implementar a sua fábrica, né, ela não vai fazer isso, ela não vai construir uma rodovia. O que ela vai fazer? Ela fala, leva a fábrica, tá ligado? E a tecnologia. O restante vocês têm que ter lá. Senão, e ainda vou querer isenção, né? Porque eles querem, óbvio, né? Querem isenção, senão eles vão para um país onde ele consiga explorar de uma forma mais forte, né? A gente já discutiu isso lá no capitalismo de informação e na globalização, tá? Então a gente tem aí que o capital estrangeiro, ele começa a dar suas caras, né? Tanto nos setores de químico-farmacêutico como automobilístico, né, e eletrodomésticos. Aqui é importante, presta atenção no que eu tô falando, porra. Aqui é importante, porque aqui casa muito com aquela aula que a gente estava falando, né, o plano do Juscelino, com a aula que a gente estava falando do modo de vida americano. Então a gente começa a ser invadido por essa forma de relação com o mundo que os norte-americanos, mais especificamente estadunidenses, eles tinham com o consumo. E a gente começa a ver essa enxurrada, esse tsunami, né, de produtos, de como viver, de como ser feliz, de beleza e o que for dentro do Brasil nesse momento, através do capital. Beleza? Aqui consolida-se, presta atenção, consolida-se o tripé de produção industrial, que foi aquele tripé que eu falei na aula anterior, certo? Que é o bens de consumo não duráveis, como o predomínio do capital privado nacional, ou seja, roupa, produto para comer, todinho, essas porra que a gente come aí, beleza? O dolinho, o isoporzinho, entendeu?
o bens de produção e bens de capital, ou seja, aqui você precisa investir capital para que, não só capital, o que a gente fala capital aqui é tecnologia, tá? Investir tecnologia para produzir esse produto, então entra aqui os investimentos estatais do governo de Getúlio Vargas, como a siderúrgica, a petroquímica, entendeu? Tudo isso entra dentro desses bens de produtos, de bens de capital, que exige que você não extraia só da natureza, mas que você implemente alguma tecnologia para aquele produto final sair e ir para o mercado ou para algum lugar comprar. Beleza? E os bens de consumo duráveis, esses são os de alta tecnologia, né? Então, eles com forte participação do capital estrangeiro, como automobilismo, eletrodomésticos, entendeu? Computadores que vão vir lá nos anos 90, tudo isso que exige uma alta tecnologia, eles necessitam exclusivamente, nesse momento aqui, né, do capital estrangeiro. Por quê? Porque a tecnologia está circulando aonde? Nos países desenvolvidos, beleza? Aqui a gente vai agora adentrar o período mais importante, que é o período militar. A gente vai falar basicamente do milagre econômico, tá? Então aqui não precisa decorar o que eu estou falando aqui nesse primeiro slide, só presta atenção, só isso. Então o Brasil, no 1º de abril de 1964, ele era a 43ª economia do mundo, o PIB do mundo, né? E ele tinha uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. E em 1985, quando a gente começa já a ver a abertura política do Brasil, né? Quando ele começa a sair desse período militar, o Brasil já apresentava a 9ª economia do mundo, certo? Só que sua dívida externa aproximava-se de 95 bilhões de dólares, né? Então, houve aí sim um crescimento, o Brasil saiu da 43ª para a 9ª posição, mas houve uma crescente da sua dívida de 3,7 para 95 bilhões de dólares. E quando a gente fala de dívida, a gente está falando de capital estrangeiro. Então, o governo militar, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, presta atenção, a mesma coisa que já estava fazendo Getúlio, que acabou acentuando muito o caráter da proletarização. A gente foi feito também com Juscelino Kubitschek, então todas aquelas obras que o Juscelino estava fazendo acabou causando um crescimento, presta atenção, as obras que o Juscelino estava fazendo, tudo aquele plano de meta que ele estava fazendo, causou um crescimento, uma ocupação urbana desordenada, uma urbanização desordenada, então grandes comunidades, favelas começam a surgir nesse momento, certo? E também você tem aí uma crescente dessa dívida. Então o governo militar já pega com 3,7 bilhões, já vem do governo de Getúlio e do governo Juscelino, e amplia isso para 95. Então o capital estrangeiro é muito decisivo nesse momento. E também muito semelhante, a desigualdade social aprofunda-se nesse período, né? Então, entre 1960, 20% dos mais ricos do Brasil, que é a classe média, a classe rica, alta, ela dispunha de 54% de mais da metade do PIB gerado pelo país, né? E em 70, isso passa para 62%, em 89, na redemocratização, a gente passa para 67%. Então, a maioria da população, ela não participa dos bens do capital gerado pelo país, certo? Uma minoria dessa população, ela tem ganhado benefício com isso. Semelhante a Juscelino, né, o governo militar ele também constrói, né, a rodovia transamazônica perimetral e a perimetral norte, em Goiás. Você também tem o acordo nuclear, né, entre Brasil e Alemanha, das 3 usinas nucleares, que são uma energia extremamente cara, inclusive, que uma delas ainda não foi concluída até os anos de hoje. E o setor de telecomunicações também foi beneficiado na época, né, com a vinda da linha de rádio, a vinda da telefonia, tá? E aqui a gente tem uma matéria muito interessante, né? Um compilado de matérias transamazônica, né? O crime e abandono e pobreza, desmatamento e extração ilegal de madeira e ouro margeiam a rodovia na floresta, né? Então é um bem interessante aí do Fabiano Maisonneuve, certo?
Aqui é importante vocês verem que as obras faraônicas, elas também são de caráter muito importante para o período militar, para a geração de emprego. Só que muitas delas, como a Ponte Costa e Silva, foi terminada. Só que como a rodovia transamazônica, as nucleares, elas não foram, né? E aqui a gente vai fazer uma citação bem rápida, né, sobre as distorções do milagre brasileiro, né? Então, concomitante ao paraíso de consumo, que se abria, paraíso de consumo, lembra do norte divino americano, para a classe média dos grandes centros urbanos, onde proliferavam supermercados, shoppings e outdoors de construtoras oferecendo inúmeros lançamentos de apartamentos de luxo. Crescia também a população marginalizada e miserável. A população favelada de Porto Alegre elevou-se de 1.000 pessoas para 1.000 isso aí. E do Rio de Janeiro, de 1.000 para 1 milhão, certo? E de São Paulo, de 1.000 para mais de 1 milhão. Então você tem aí que a população, houve um ganho de poder de compra para as classes médias e as classes altas brasileiras. Por quê? Porque o acúmulo do capital, da riqueza gerada através da industrialização de todo o processo, desde Getúlio Vargas para cá, desde o Barão, desde do coronel lá de Pernambuco, esse processo ele já vem se consolidando e não só consolidando e ganhando corpo, mas também acumulando esses bens e esse capital na mãos de poucos. Então só eles também vão poder usufruir. Então aqui é importante a gente lembrar uma coisa interessante, né? O governo militar ele começa em 70, né, na década de 70, começa a ter a crise do petróleo, começa a ter diversos conflitos no Oriente Médio, e isso faz que os Estados Unidos, grande provedor desse milagre econômico brasileiro, ele começa a elevar a taxa de juros e pedir que esse pagamento seja ocorrido da forma mais rápida possível. E essa elevação de juros fez também a dívida brasileira, nossa, estourar lá no norte do cacete, entendeu? Então, a partir desse momento, o governo militar, ele coloca como lema do final do seu governo que exportar, presta atenção, exportar é o que importa, entendeu? Exportar é o que importa. Não pode, a gente tem que exportar. E como a gente diz, para exportar, você tem que fazer o quê? Presta atenção no que eu estou falando, desvalorizar a moeda, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, né? Você precisa desvalorizar a sua moeda para que uma moeda do exterior ela possa comprar mais produtos seus, certo? E quando você desvaloriza, você também tira o poder de compra não só dos mais pobres que já não tinham poder de compra, mas também agora da classe média que começa a ficar extremamente preocupada, né, com toda essa situação do governo e começa a apoiar de forma incisiva a derrubada do governo. Então, enquanto estava ótimo, estava tudo bem. Em momento que começou a ter o arroxo salarial, no momento que começou a ter a taxação de juros para produtos do exterior, no momento que começou a ter, né, mais e mais forte a desvalorização da moeda nacional para que o produto nacional consiga concorrer de forma mais barata comparado aos outros países, todo esse arcabouço ficou chamado de economia da ciranda, né? Então o governo não sabia se ele dava poder econômico para a classe média ou se ele fazia o quê? Exportar é o que importa. Então acabou que eles ficaram pelo exportar é o que importa e eles perderam completamente a base estrutural do seu governo e acabaram caindo, beleza? Então aqui é importante, tá? A gente fazer uma visão bem rápida que esse movimento, esse desenvolvimento da industrialização, ele se consolida não em um único momento, um único governo, mas num percurso. E todos os outros governos que vêm, Juscelino, Vargas antes, ditadura depois, Goulart, todos esses governos, Dutra, todos eles seguem esse caminho que foi consolidado já lá no início com Getúlio Vargas, beleza?
Então, um modelo de substituição de importação, um modelo onde concentra-se toda a riqueza dentro da mão de poucas pessoas, então a desigualdade social se aprofunda muito, né? E a gente tem que, em um momento, o Estado toma esse protagonismo, né, antes que era ocupado pelas oligarquias agroexploradoras, e no segundo momento o capital estrangeiro, que acaba terminando o nosso milagre econômico com uma dívida de mais de 95 bilhões de dólares, beleza? Então é isso, vamos se trombar daqui a pouco. Não esqueça de responder as perguntas na descrição, é nóis!